Olá a todos, meu nome é Giovanna Eloá Mantovani Musa e eu sou doutoranda em História Política pela Universidade Estadual de Maringá. Eu também sou bolsista da CAPES e sou orientanda do professor Ângelo Priori. Bom, o trabalho que eu vou apresentar, ele se chama A Igreja Católica e o Projeto Educacional na Colômbia da Regeneração, 1880 a 1905. E esse trabalho, ele se trata de um desmembramento da minha pesquisa de mestrado, que teve como objetivo original analisar as relações entre a Igreja Católica e o Estado colombiano num período que foi conhecido pelos historiadores como a Regeneração. Foi um período situado entre 1880 e 1905. E nessa apresentação, o meu objetivo está em privilegiar um recorte da minha pesquisa, que foi a atuação da Igreja Católica no projeto educacional que foi idealizado e também implementado pelos presidentes da regeneração. Bom, então a maioria dos especialistas que se aprofundaram na história da Colômbia, como o historiador Afonso Munera, eles argumentaram que após a emancipação da Colômbia, começou um momento de criação de grandes relatos para se unificar o país que estava tanto politicamente quanto culturalmente heterogêneo. E esses relatos de nação, eles idealizaram a construção de um país que estava europeizado e onde não havia espaço para as diferenças, e também onde o referencial, por consequência, era a Europa. E é importante lembrar que esse referencial na Europa não ocorreu somente na Colômbia, mas era algo muito comum na maioria dos países hispano-americanos que se viram diante da necessidade de construir uma nação em termos institucionais e identitários ao longo do século XIX. E nessa meta de inventar a nação, o sistema educacional ele se mostrava muito importante para as autoridades daquele contexto de criação institucional e identitária. E a partir da segunda metade do século XIX, as autoridades políticas colombianas imaginaram um Estado nacional que estava baseado nas teorias do organicismo europeu. E segundo essas teorias de origem positivista, a sociedade se assemelhava a um organismo vivo, que tinha capacidade de evolução. Então, para eles, caso os colombianos se dedicassem a estudar, se dedicassem a difundir as ideias científicas, a nação seria capaz de alcançar o progresso e a civilização. Então havia capacidade de mudança e de transformação. O destino da Colômbia não estava pré-determinado. E com base nessa meta, o projeto educacional e civilizatório dos políticos que conduziram a Colômbia no final do século XIX, eles passaram a contar com a Igreja Católica, que estava encarregada de conduzir o sistema educacional público na Colômbia. E a ideia de ambas as instituições estava em promover uma educação civilizadora baseada na moral católica. E é possível, através da historiografia, compreender a atuação da Igreja Católica na educação a partir de alguns documentos institucionais, como a Concordata, que foi publicada em 1887, que foi assinada pelo presidente Rafael Nunes, e o atual Papa, que basicamente regulamenta essa atuação da Igreja na educação, e também através de alguns jornais de instrução que foram importantes para enfatizar a importância da educação católica, como as revistas Mestres de Escola e Unidade Católica. E a Concordata é particularmente importante porque ela foi responsável por encarregar oficialmente a Igreja Católica de recristianizar a nação através do culto e também da educação, dando a ela o controle e também o monopólio do ensino, tanto primário quanto secundário. E na prática, isso basicamente significava que tanto a escolha dos professores quanto a escolha dos conteúdos a serem ministrados passava por uma avaliação prévia dos clérigos. E foi nesse sentido que os jornais de instrução também foram publicados, porque eles continham quais conteúdos educacionais e também as atualizações da legislação educacional que eram emitidas pela Igreja e que seriam destinados tanto aos professores quanto aos diretores das escolas.
E também era interessante notar que em cada município ou distrito, as escolas elas seriam monitoradas por um inspetor local. E geralmente esse cargo era ocupado por um sacerdote. Então era outro elemento que revela essa atuação da igreja na educação. E quando a gente analisa esses documentos, tanto de origem institucional quanto esses jornais, esses periódicos de instrução, a gente consegue perceber qual era o tipo de colombiano que essa educação civilizadora e católica desejava construir, que seria um indivíduo virtuoso e também devoto às instituições. E essas virtudes, elas estavam de acordo não somente com os princípios do catolicismo, mas também com o tipo de cidadão que iria atuar no mundo secular em benefício da nação. Porque, afinal de contas, ser devoto às instituições e ser uma pessoa virtuosa seria importante tanto no plano moral, em relação ao catolicismo, quanto no plano civil, em relação à devoção às instituições republicanas, ao nacionalismo. Então, é por essa razão que a aliança com a Igreja Católica ela iria beneficiar as instituições. E nesse objetivo de construir colombianas devotas às instituições, as escolas e os professores seriam muito importantes. Então, para concluir, o projeto educacional da regeneração ele se baseava em uma instrução cristã que ia ao encontro dos interesses civilizatórios das autoridades políticas e também da Igreja Católica. E o catolicismo ele se tornava uma ferramenta que atuaria na coesão social e também na unidade daquele território que tentava eliminar as diferenças e ser civilizado. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para possíveis dúvidas. Obrigada.